O ar no Tribunal 4B estava denso com o cheiro de perfume caro e desespero silencioso. Mas foi o som que realmente chocou a galeria e a fez silenciar. Não foi o chamado do oficial de justiça para a ordem ou o farfalhar de papéis legais. Foi o estalo suave e decadente de uma rolha de champanhe. Martin Thorne, um homem esculpido em arrogância e lã italiana, estava de pé com um sorriso triunfante, com os braços em volta de uma mulher que decididamente não era sua esposa. Ele serviu 2 taças de cristal, enquanto sua amante ria ao lado dele. Ele estava lá para finalizar o divórcio, para afastar sua esposa de 20 anos como se fosse uma mosca. Mas ele nunca chegou a tomar um gole, porque o que aconteceu a seguir não foi um acordo, foi uma aniquilação. Martin Thorne não apenas entrou em uma sala, ele a conquistou. Nesta manhã de quinta-feira, ele entrou nos corredores silenciosos e revestidos de madeira do Tribunal do Condado de Franklin, como se estivesse pisando no convés de seu iate. Ele era um monumento ao seu próprio sucesso, desde o brilho polido de seus sapatos. Salvatore Ferragamo desdois midóis até a firmeza confiante de seu queixo. Seu terno, um zegna feito sob medida, tinha a cor de uma nuvem de tempestade se formando, um contraste gritante com a disposição quase ofensivamente brilhante que ele usava como uma medalha. Em seu braço estava Isabella Rossi. Ela tinha 28 anos, 2 décadas inteiras mais jovem do que a mulher que ela estava ajudando a substituir. Isabella era toda ângulos agudos e beleza moderna, um testamento vivo e respirante da virilidade e riqueza de Martin. Seu vestido era uma lasca de seda carmesim que se agarrava a uma figura esculpida por personal trainers e um estilo de vida despreocupado. Ela olhava para Martin com aquele tipo de adoração de olhos de corça que apenas um homem com um patrimônio líquido de 9 dígitos poderia inspirar. Para os repórteres e assistentes jurídicos reunidos, sussurrando no corredor, eles não eram apenas um casal. Eles eram uma declaração, um outdoor para uma crise de meia-idade tão espetacular que merecia sua própria oferta pública inicial, IPO. Mas o verdadeiro espetáculo, o ato de arrogância que seria comentado por anos, era o que a assistente impecavelmente vestida que o seguia estava carregando, um balde de gelo de prata suando com a condensação, do qual se projetava o gargalo de uma garrafa de champanhe cristal. Foi um ato de desprezo teatral, tão profundo que sugou o ar do corredor. Eles não estavam aqui para um processo legal. Eles estavam aqui para uma coroação. Martin estava celebrando o prego final no caixão de seu casamento. Do outro lado do tribunal, quase invisível em sua dignidade silenciosa, estava Catherine Thorne. Aos 49 anos, ela não era a mulher murcha e quebrada que todos esperavam ver. Não havia vestígios da esposa histérica, nenhum sinal da vítima desprezada. Ela usava um vestido azul marinho simples e bem cortado, seu cabelo loiro com mechas prateadas puxado para trás em um coque elegante. Suas mãos, sem adornos, exceto pela aliança de casamento que ela ainda não havia removido, estavam dobradas calmamente em seu colo. Ela estava sentada ao lado de sua advogada, Anya Sharma, uma mulher cujo comportamento calmo mascarava uma mente como uma armadilha de aço. Catherine assistiu à entrada de Martin não com lágrimas, mas com uma serenidade estranha e enervante. Ela viu o champanhe, ela viu o sorriso triunfante de Isabella e sentiu uma onda não de dor, mas de pena. Ele ainda não tinha entendido. Depois de todo esse tempo, depois de tudo o que ela tinha feito, tudo o que ela tinha construído, ele ainda a via como nada mais do que um acessório doméstico que ele estava agora descartando. O tribunal encheu. Martin e Isabella
tomaram seus lugares na mesa do autor, seu advogado, um homem corpulento e igualmente presunçoso, chamado Robert Davis, organizando seus arquivos com um floreio. Davis acenou secamente para Anya Sharma, um gesto impregnado de condescendência. Ele via isso como um caso simples e encerrado, um divórcio de alto patrimônio líquido, onde o cônjuge que não ganha recebe uma compra generosa, mas estritamente limitada. Ele havia lidado com dezenas deles. Os homens sempre venciam. A voz do oficial de justiça ecoou. "Todos de pé!" A juíza Evelyn Reed entrou. Ela era uma mulher no final dos seus 60 anos, com a reputação de não tolerar tolos. Seus olhos afiados examinaram o tribunal, demorando-se por uma fração de segundo no balde de champanhe aos pés de Martin Thorne. Um lampejo de algo ilegível, aborrecimento, diversão, cruzou seu rosto antes que ela se acomodasse no banco, sua expressão tornando-se uma máscara impassível de autoridade judicial. "Sentem-se", ela comandou. Martin inclinou-se para Isabela e sussurrou, sua voz alta o suficiente para as primeiras fileiras ouvirem. "Prepare-se para brindar a sua nova vida, querida." Ele piscou. Catherine fechou os olhos por um único segundo longo. Ela não estava rezando. Ela estava lembrando. Lembrando do começo, antes do mármore e das torres de vidro, antes do desprezo e do champanhe. Ela estava lembrando de um apartamento apertado que sempre cheirava a diluente de tinta e ambição, e do homem que uma vez lhe prometera o mundo, nunca imaginando que um dia ela seria a única a possuí-lo legalmente. 25 anos atrás, Martin Thorne não era um titã da indústria. Ele era um homem com energia ilimitada, um sorriso encantador e furos nas meias. Ele era um empreiteiro com uma caminhonete e um sonho, lutando para tirar sua pequena construtora do chão. Ele conheceu Catherine Sterling em uma loja de ferragens local. Ela não era uma socialite. Ela era uma estudante de história da arquitetura, com paixão pelo design e um olho aguçado para o potencial. Ele estava comprando drywall. Ela estava desenhando as mísulas de um prédio antigo do outro lado da rua. Ele ficou instantaneamente apaixonado por sua inteligência silenciosa e pela maneira como ela via o mundo, não apenas como ele era, mas como poderia ser. O namoro deles foi um turbilhão de conversas tarde da noite, movidas a café barato derramado sobre plantas baixas em sua pequena mesa de cozinha. Ele tinha a força bruta e a habilidade de vendas. Ela tinha a visão. "As pessoas não compram apenas uma casa, Martin", ela disse a ele uma noite, batendo um lápis em uma planta baixa. "Elas compram um sentimento. Elas compram uma história da vida que querem viver." Foi Catherine quem o convenceu a parar de construir casas padronizadas e começar a criar lares. Foi Catherine quem, usando sua herança de sua avó, modestos mas cruciais, os 50 centavos, forneceu o capital inicial para eles comprarem sua primeira casa vitoriana, dilapidada em um bairro que ninguém queria. Martin via uma ruína. Catherine via uma boa estrutura e um futuro. Enquanto ele gerenciava as equipes de construção, ela gerenciava a alma do projeto. Ela passou semanas pesquisando a história original da casa, buscando acessórios apropriados para a época, projetando um layout que fosse modernamente funcional e historicamente respeitoso. Ela não estava apenas decorando. Ela estava criando o próprio produto que ele estava vendendo. Quando terminou, foi vendida em um único dia pelo triplo do investimento. A empresa deles nasceu. Thorne Properties, Martin queria chamar. "Não", Catherine disse firmemente, um raro momento de afirmação naqueles primeiros dias. "Deveria ser Thorne Sterling Properties. Somos parceiros nisso
seu nome e meu nome, juntos. Martin, ainda profundamente apaixonado e reconhecendo a verdade em suas palavras, concordou prontamente. O nome foi registrado. A parceria legalmente formada com ambos como membros fundadores iguais. Aquele detalhe crucial, assinado em um documento nítido em um escritório abafado da prefeitura, era uma promessa gravada em tinta. Os 10 anos seguintes foram um borrão de sucesso. A Thorne Sterling Properties tornou-se o nome principal em restaurações de luxo e desenvolvimentos de alto nível. A filosofia de design de Catherine, uma mistura de elegância clássica e vida confortável, tornou-se a assinatura deles. Ela era a força silenciosa por trás da marca. Enquanto Martin era o rosto, aquele nas revistas apertando as mãos de prefeitos e financistas, Catherine era quem preparava as propriedades, escolhia a arte, organizava os jantares íntimos, onde investidores hesitantes eram encantados a assinar cheques de milhões de dólares. Ela cultivava os relacionamentos que Martin mais tarde alavancava para seus negócios. Ela curava a vida social deles com o mesmo cuidado meticuloso que usava para projetar uma sala de estar, entendendo que, no mundo deles, a percepção era moeda corrente. Mas o sucesso mudou Martin. O homem que uma vez valorizava a visão dela começou a menosprezá-la. O trabalho dela tornou-se seus pequenos hobbies. Os jantares de investidores que ela orquestrava eram apenas dar festas. Os $50 mil fundamentais da família dela foram esquecidos, reescritos em sua mente como um pequeno empréstimo que ele há muito eclipsara com seu próprio gênio. Ele começou a acreditar em sua própria publicidade. Ele não fazia parte de uma equipe. Ele era um artista solo, um rei, e Catherine era apenas parte de sua corte. O primeiro caso extraconjugal foi com uma arquiteta 10 anos mais nova que ele. Catherine descobriu através de uma conta de hotel deixada descuidadamente no bolso de um terno. Quando ela o confrontou, com o coração em pedaços, ele não negou. Ele pediu desculpas não pela traição, mas por ter sido pego. Ele chamou isso de um erro estúpido, um namorico sem sentido causado pelo estresse. Ele prometeu que nunca aconteceria novamente. Catherine, ainda acreditando no homem com quem se casara e na vida que haviam construído, escolheu perdoá-lo. Eles já tinham 2 filhos, um filho e uma filha, e ela queria preservar a família. Mas algo essencial havia se quebrado. A confiança que tinha sido o alicerce de sua parceria, tanto pessoal quanto profissional, se foi. Alguns anos depois, um tipo diferente de ameaça surgiu. Um desenvolvedor rival lançou um processo frívolo, mas potencialmente prejudicial, contra a Thorne Sterling Properties. O advogado deles na época, um homem velho e nervoso chamado Peterson, entrou em pânico. Ele aconselhou Martin que, para proteger seus ativos principais de um julgamento em potencial, ele deveria transferir seu controle acionário na holding para Catherine. O nome dela não está em nenhuma das licenças de construção. O perfil público dela é puramente social. Ela está limpa, Peterson havia argumentado. É uma medida temporária. Colocaremos tudo no nome dela, uma simples alocação de ativos. Assim que isso passar, ela assina de volta. Blindado. Martin adorou a ideia. Parecia astuto. Ele apresentou isso a Catherine como uma estratégia legal brilhante para proteger o legado da família. Ele a fez sentir que ela era sua confidente de confiança, sua parceira nessa manobra clandestina. "Eu preciso de você, Cat", ele disse, com a voz carregada com o mesmo charme sincero que usara em seus dias de loja de ferragens. "Você é a única em quem posso confiar para segurar isso para mim." Catherine, querendo acreditar que ele ainda a via como sua parceira,
concordou. Ela foi ao escritório do advogado sozinha. Martin estava ocupado demais fechando um negócio em Chicago e assinou o documento. O acordo pós-nupcial de alocação de ativos parecia frio e clínico. Ela assinou onde o advogado lhe disse para assinar, com a mente focada em proteger o futuro de seus filhos. Ela nunca recebeu uma cópia final executada. Martin disse a ela que estava arquivado, uma tecnicalidade que agora estava resolvida. O processo foi eventualmente retirado e a vida continuou. Martin nunca pediu os ativos de volta. Ele nunca mencionou o acordo novamente. Por que o faria? Em sua mente era tudo dele de qualquer maneira. O pedaço de papel era uma formalidade. Ele era o rei e ela era apenas a guardiã do cofre. Ele se esqueceu do documento assim como se esquecera do investimento inicial dela, de seu gênio de design e de seu nome gravado ao lado do dele na carta de fundação da empresa. Ele esqueceu que uma promessa, uma vez escrita em lei, tem vida própria. E em seu esquecimento, ele havia entregue a ela as chaves de todo o reino. De volta ao presente, o tribunal zumbia com antecipação. A juíza Reed ajustou os óculos e olhou para as duas mesas. Sr. Davis, pode começar. Robert Davis levantou-se, um homem com a postura de um bulldog na casa dos 50 anos. Ele cruzou as mãos atrás das costas e andou lentamente diante da juíza. Meritíssima, ele começou, com a voz suave e treinada. Esta é, em sua essência, uma questão simples. Estamos aqui hoje para dissolver o casamento de Martin e Catherine Thorne. Embora esta seja sempre uma ocasião triste, meu cliente, o Sr. Thorne, está preparado para ser mais do que justo. Ele é um homem que honra seus compromissos. Ele fez uma pausa, deixando a ironia de sua declaração pairar no ar, embora estivesse totalmente perdida para ele. O Sr. Thorne construiu um império imobiliário, a Thorne Sterling Properties, do zero, através de seu próprio suor, seu próprio gênio e seu próprio risco considerável. A Sra. Thorne, por sua vez, foi uma esposa zelosa e uma boa mãe. Ela criou um lar confortável e o apoiou socialmente, como era seu papel. Por isso, o Sr. Thorne é profundamente grato. Catherine sentou-se imóvel, sua expressão ilegível. Ao lado dela, Anya Sharma fez uma pequena anotação em um bloco de notas. Davis continuou, sua voz inchando de magnanimidade. Meu cliente está, portanto, oferecendo um acordo que só pode ser descrito como excepcionalmente generoso. Um pagamento único de $10.000 isento de impostos. A escritura da propriedade em Greenwich, Connecticut, totalmente paga. E um pagamento de pensão alimentícia contínuo de os $50.000 por mês pelos próximos 10 anos. Meritíssima, este é um pacote que permitirá que a Sra. Thorne continue vivendo com extremo conforto pelo resto de sua vida, sem nunca ter que trabalhar mais um dia. Ele se virou ligeiramente para encarar a mesa de Catherine, um sorriso condescendente brincando em seus lábios. É uma oferta generosa, um presente final em reconhecimento aos anos juntos. Acreditamos que é mais do que equitativo e esperamos que o tribunal o veja como tal, permitindo-nos concluir este assunto rapidamente. Ele se sentou, parecendo imensamente satisfeito consigo mesmo. Martin recostou-se na cadeira, cruzando as pernas e dando um aperto confiante na mão de Isabela. $10.000. Para ele, era um erro de arredondamento, o custo de um incômodo, um pequeno preço a pagar por sua liberdade e pela totalidade do império de bilhões de dólares que ele considerava unicamente seu. A juíza Reed olhou para a mesa de Catherine. Sra. Sharma? Anya Sharma levantou-se. Ela era o oposto físico de Robert Davis. Onde ele era largo e barulhento, ela era esbelta e equilibrada.
Ela não andava de um lado para o outro. Ela ficou perfeitamente imóvel, sua presença comandando a sala através de seu puro foco. Os 10 mil dólares. Meritíssima, Anya começou, sua voz clara e precisa. Agradecemos ao Sr. Davis por sua performance. Continuou, no entanto, não estamos aqui hoje para negociar o pacote de rescisão da Sra. Thorne. Um murmúrio percorreu a galeria. O sorriso de Davis se apertou nas bordas. O Sr. Davis pinta a imagem de um rei benevolente concedendo riquezas a um súdito leal. Essa imagem é uma fantasia. Anya continuou. É uma narrativa construída para apagar o papel fundamental da minha cliente não apenas no casamento, mas na própria criação e propriedade dos ativos em questão. Não estamos aqui para dividir bens matrimoniais, meritíssima. Estamos aqui para confirmar a propriedade legal. O murmúrio ficou mais alto. Martin descruzou as pernas, um lampejo de irritação cruzando seu rosto. O que era essa bobagem? Minha cliente, Catherine Sterling Thorne, não está buscando um presente de seu marido. Anya disse, sua voz caindo ligeiramente, atraindo a atenção de todos. Ela não é a cônjuge que não ganha que o Sr. Davis descreveu de forma tão desdenhosa. As evidências mostrarão que a Sra. Thorne foi a sócia fundadora da Thorne Sterling Properties. Seu investimento financeiro foi a semente da qual ela cresceu. Sua visão criativa foi o produto que vendeu. E o mais importante, como provaremos com documentos legalmente vinculativos e totalmente executados, ela é, e tem sido por vários anos, a proprietária majoritária e controladora de toda a estrutura corporativa da Thorne Sterling. O tribunal caiu em um silêncio absoluto e atordoado. Robert Davis pulou de pé. Objeção, meritíssima. Isso é absurdo. É uma reivindicação fantástica e desesperada. Martin estava olhando para Anya Sharma como se ela tivesse acabado de começar a falar em línguas. Ele riu, um latido curto e agudo de descrença. Proprietária controladora, ela é louca! Ele murmurou para Isabella, que agora olhava de Martin para Catherine com uma sensação crescente de confusão. A juíza Reed levantou a mão. Sr. Davis, sente-se. Sua objeção foi anotada, mas esta é uma declaração de abertura, não um testemunho. Sra. Sharma, a senhora está fazendo uma afirmação extraordinária. Confio que tenha mais do que apenas retórica para apoiá-la. Anya Sharma deu um pequeno aceno confiante. Nós temos, meritíssima. Temos documentos, temos testemunhas e temos a verdade. O Sr. Thorne, em sua arrogância, parece ter esquecido as letras miúdas de sua própria história. Estamos simplesmente aqui hoje para lembrá-lo. Ela se sentou. Catherine olhou para frente, seu olhar encontrando o de Martin do outro lado do tribunal. Pela primeira vez naquele dia, a confiança presunçosa nos olhos dele foi substituída por uma lasca de outra coisa. Uma pequena rachadura fina na fachada de mármore. Era um olhar de confusão misturado com uma raiva crescente. Ele tinha vindo para uma volta da vitória, mas seu oponente nem tinha se incomodado em aparecer para a mesma corrida. Ela estava correndo uma completamente diferente, e ele teve a sensação nauseante de que ela já estava na linha de chegada. Sharma, pode chamar sua primeira testemunha, disse a juíza Reed, sua voz cortando a tensão das declarações de abertura. A autora não tem testemunhas, meritíssima, respondeu Anya calmamente. Acreditamos que as evidências falam por si mesmas. Gostaríamos de começar submetendo nossa primeira prova. Prova A. Um assistente colocou a pasta de documentos na mesa do escrivão, que então a entregou à juíza. Cópias foram distribuídas para a juíza Reed e para um confuso Robert Davis. Este documento, meritíssima, explicou Anya,
É uma cópia autenticada dos artigos originais de incorporação de uma empresa chamada Thorne Sterling Properties, Inc., arquivada no Secretário de Estado há 24 anos. Martin estreitou os olhos para o documento que Davis deslizou na frente dele. Ele se lembrava do nome, é claro. Foi uma escolha sentimental de uma vida atrás. Não significava nada. Como o tribunal pode ver, continuou Anya, existem 2 sócios fundadores listados com ações iguais, Martin Thorne e Catherine Sterling. Não Catherine Thorne, a esposa, Catherine Sterling, a indivídua, seu nome de solteira. Davis levantou-se, balançando a cabeça. Meritíssima, este é um documento histórico. Reflete o estado da empresa há 2 décadas. É insignificante agora. A Thorne Sterling Properties passou por inúmeras reestruturações, fusões e a criação de uma dúzia de LLCs subsidiárias e uma holding principal. Este artefato antigo não tem relação com a estrutura corporativa atual. Anya esperou que ele terminasse. Pelo contrário, meritíssima, a fundação é tudo. Este documento estabelece desde o primeiro dia que este não foi um empreendimento exclusivo do Sr. Thorne. Foi uma parceria. Mas o Sr. Davis está correto de que este é apenas o começo da história. Vamos passar para o capital inicial que financiou essa parceria. Ela voltou sua atenção para Martin. Sr. Thorne, em seu depoimento, o senhor afirmou que iniciou sua empresa com suas próprias economias e um pequeno empréstimo de seu pai. Isso está correto? Martin inclinou-se para a frente falando ao microfone. Isso mesmo, 100%. Eu construí sozinho. O senhor tem certeza de que não recebeu nenhuma assistência financeira significativa de mais ninguém, especificamente de Catherine ou da família dela? Absolutamente não, disse Martin com um aceno desdenhoso. A família dela não tinha esse tipo de dinheiro. Fui tudo eu. Entendo, disse Anya suavemente. Então talvez o senhor possa explicar a prova B. Outro documento foi produzido. Este era mais antigo. O papel amarelado com a idade. Era uma carta manuscrita. Esta, anunciou Anya, é uma carta do falecido pai de Catherine, Sr. David Sterling, ao seu banco, datada de 12 de abril de 1999. Tivemos a assinatura autenticada, e nela ele está autorizando um cheque administrativo a ser retirado de sua conta de aposentadoria no valor de $50.000. Davis estava de pé novamente. Objeção, boatos e relevância. Uma carta de um homem falecido ao seu banco não prova nada sobre para onde esse dinheiro foi. Paciência, Sr. Davis, advertiu a juíza Reed, com os olhos fixos no documento. A carta continua afirmando, e cito, leu Anya, este cheque deve ser nominal a Martin Thorne e Catherine Sterling para servir como o investimento de capital inicial para seu novo empreendimento comercial conjunto. E meritíssima, anexada a esta carta, está uma cópia desse mesmo cheque administrativo obtido dos arquivos do banco. Ele está endossado no verso por 2 assinaturas, Martin Thorne e Catherine Sterling, e foi depositado na mesmíssima primeira conta corporativa da Thorne Sterling Properties. O tribunal estava em silêncio. Todos os olhos estavam em Martin. Seu rosto, momentos atrás tão confiante, estava agora corado de um vermelho profundo e raivoso. Ele estava tão acostumado a contar sua história do lixo ao luxo por tanto tempo que ele passara a acreditar na ficção ele mesmo. Este pedaço de papel era um fantasma de um passado que ele havia deliberadamente enterrado. Foi um presente? Martin deixou escapar, sua voz alta demais. David nos deu aquele dinheiro como presente de casamento. Anya ergueu uma sobrancelha. Um presente de casamento, Sr. Thorne? Vocês estavam casados há 3 anos antes de este cheque ser emitido.
Além disso, a carta do Sr. Sterling explicitamente o chama de investimento de capital para um empreendimento comercial conjunto. Isso não soa como um presente. Soa como uma transação comercial. Uma transação, devo acrescentar, para a qual não encontramos registro de reembolso. A primeira rachadura na fachada de mármore de Martin apareceu. Ele era um mentiroso. Ele havia mentido sob juramento em seu depoimento e acabara de ser pego. Não foi um golpe fatal, mas foi significativo. Isso manchou sua credibilidade. Plantou uma semente de dúvida. Robert Davis correu para fazer o controle de danos. Meritíssima, meu cliente claramente se confundiu com os detalhes de um evento de um quarto de século atrás. Esta é uma tentativa mesquinha de turvar as águas. Os $50.000, mesmo que fosse um empréstimo, é uma ninharia comparado à avaliação de bilhões de dólares da empresa hoje. É um erro de arredondamento. Uma fundação é um erro de arredondamento, Sr. Davis. Anya rebateu suavemente. Ou é a parte mais crucial de qualquer estrutura? Aqueles os $50.000 investidos na propriedade projetada por minha cliente renderam um retorno de 300% em menos de 6 meses. Esse lucro, não as economias do Sr. Thorne, foi o que realmente financiou a expansão da empresa. Todo o império é construído sobre essa fundação. Uma fundação do dinheiro da minha cliente e da visão da minha cliente. A juíza Reed olhou do cheque para o rosto furioso de Martin. Ela não disse nada, mas sua expressão era severa. A narrativa estava mudando. Catherine Thorne não era mais uma simples dona de casa pedindo esmola. Ela era uma sócia fundadora cuja contribuição inicial acabara de ser provada e cujo ex-marido acabara de mentir sobre isso em tribunal aberto. Martin sentiu um nó frio apertar em seu estômago. Ele olhou para Isabela. A adoração em seus olhos estava agora misturada com uma pitada de confusão e preocupação. Esta não era a execução rápida e limpa que ele havia prometido a ela. Isso estava ficando complicado. Pela primeira vez, ele sentiu uma pontada de mal-estar. Ele havia subestimado Catherine, ou, mais precisamente, havia esquecido quem ela era. E ele estava começando a suspeitar que a advogada dela, essa mulher quieta e despretensiosa, tinha muito mais a dizer. Anya Sharma deixou o impacto da primeira revelação assentar antes de prosseguir, seu método deliberado e devastadoramente eficaz. Ela não estava atacando com uma marreta. Ela estava desmantelando a fortaleza de Martin tijolo por tijolo. Agora que estabelecemos a fundação financeira da Thorne Sterling Properties, disse ela dirigindo-se à juíza, vamos nos voltar para sua fundação criativa. O Sr. Thorne consistentemente se apresentou como o visionário singular por trás do sucesso da empresa. Ela gesticulou em direção a uma tela grande que havia sido montada no tribunal. Gostaríamos de apresentar a prova C. Esta é uma coleção de artigos de revistas, prêmios de arquitetura e materiais de marketing dos últimos 20 anos. Imagens começaram a piscar na tela. Páginas brilhantes da Architectural Digest e da Forbes. Fotos de casas reluzentes de vidro e aço, sobrados primorosamente restaurados e apartamentos de cobertura luxuosos. Em cada foto com uma pessoa era Martin. Martin de capacete em um canteiro de obras. Martin em uma sala de reuniões apontando para uma maquete. Martin aceitando um prêmio. Como podem ver, disse Anya, a narrativa pública foi cuidadosamente curada. O Sr. Thorne é o rosto, o nome, a marca. Robert Davis sorriu presunçosamente. A Sra. Sharma está provando meu ponto. A evidência do sucesso do meu cliente é esmagadora. Não terminei, disse Anya friamente. Agora vamos olhar para o trabalho real. Chamamos nossa próxima testemunha, Sr. Frank Henderson.
Um senhor idoso na casa dos 70 anos, com olhos gentis e mãos calejadas pelo trabalho, dirigiu-se ao banco das testemunhas. Sr. Henderson, começou Anya, poderia por favor declarar sua ocupação para o tribunal? Eu era gerente de projetos, disse ele em uma voz clara e firme. Trabalhei para a Thorne Sterling por 18 anos, desde o início. Fui o terceiro funcionário deles. Obrigada. Sr. Henderson, o senhor supervisionou a construção de mais de 50 propriedades para a empresa. Em sua experiência profissional, quem foi responsável pelos conceitos centrais de design, as escolhas estéticas, as seleções de materiais e a preparação final que tornaram essas propriedades tão desejáveis? Davis levantou-se. Objeção. Pede especulação. Negada, retrucou a juíza Reed. A testemunha está sendo questionada sobre sua experiência profissional direta. Ele pode responder. Henderson olhou diretamente para a juíza. Nos primeiros dias, era tudo a Sra. Thorne. Catherine, ela tinha o olho. Martin era ótimo em conseguir as licenças e gerenciar os subcontratados, mas Catherine era quem tornava os lugares especiais. Ela encontrava algum manto de lareira antigo em um ferro velho, ou esboçava um novo layout de cozinha em um guardanapo que era simplesmente perfeito. Ela escolhia cada cor de tinta, cada azulejo, cada luminária. Não chamávamos isso de staging naquela época, mas ela era quem mobiliava as primeiras casas de demonstração sozinha, usando peças de sua própria casa. Foi isso que as vendeu. Anya assentiu. E à medida que a empresa crescia, o papel dela diminuiu? De jeito nenhum, disse Henderson. Só ficou maior. Ela contratou e gerenciou toda a equipe de design de interiores. Nada era encomendado. Nenhuma planta era finalizada sem que ela assinasse o lado estético. Martin cuidava do dinheiro e do cronograma, mas Catherine criava o produto. Todos lá dentro sabiam disso. Ela era a alma da empresa. Anya deixou as palavras dele penetrarem antes de fazer sua pergunta final. Sr. Henderson, por que o senhor não está mais na empresa? O rosto do velho entristeceu. O Sr. Thorne me demitiu há 2 anos. Disse que estavam simplificando e que minha pensão era muito cara. Eu trabalhei para ele por 18 anos. Obrigada, Sr. Henderson. Sem mais perguntas. Davis recusou-se a fazer o interrogatório, sabendo que Henderson era uma testemunha simpática e credível que só faria mais estragos. Em seguida, Anya chamou um buffet que testemunhou sobre as dezenas de eventos de investidores que Catherine havia organizado, fornecendo menus e listas de convidados que correspondiam aos principais acordos de financiamento. Então ela chamou uma ex-designer júnior que relatou, em lágrimas, como Catherine a havia orientado e como seus próprios designs eram frequentemente apresentados a Martin por um designer sênior que levava o crédito. A imagem estava se tornando dolorosamente clara. Catherine não era uma dona de casa que dava festas. Ela era uma executiva não creditada, a diretora de criação da Thorne Sterling Properties, cujas contribuições haviam sido sistematicamente apagadas da história oficial. Martin estava espumando. Ele sentia seu poder, sua própria identidade sendo publicamente dissecada e rerrotulada. Isso não era mais apenas sobre dinheiro, era sobre seu legado. Então Anya Sharma caminhou de volta para sua mesa e pegou uma única folha de papel. Meritíssima, temos uma última peça de evidência sobre a identidade fundamental desta empresa, anunciou ela. É algo tão óbvio que tem se escondido à vista de todos por 24 anos. Ela segurou o papel. Era um close-up do logotipo da Thorne Sterling Properties. Thorne Sterling, disse ela, sua voz ecoando na sala silenciosa. Estabelecemos que Thorne é para Martin Thorne e Sterling
é para o nome de solteira de Catherine. O Sr. Thorne, em suas entrevistas públicas, tem sido frequentemente questionado sobre o nome. Ele alegou que Sterling foi escolhido porque denota qualidade, como em prata de lei, Sterling Silver, um pedaço inteligente de branding. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Martin. Mas acreditamos que há mais nisso. Acreditamos que o próprio nome é um contrato, uma promessa de parceria, uma verdade que o Sr. Thorne passou a última década tentando esquecer. Ela colocou o papel na mesa. Mas nossa evidência mais convincente ainda não foi apresentada, e vai muito além do nome da empresa ou de sua história. Diz respeito à sua propriedade legal atual, uma questão que o próprio Sr. Thorne arranjou. Robert Davis riu alto, um som forçado e nervoso. Propriedade meritíssima. Isso está ficando mais ridículo a cada minuto. A propriedade da TSP Holding Corporation é mantida em uma série de trustes complexos, projetados pelas melhores mentes financeiras do país. Meu cliente, o Sr. Thorne, é o único beneficiário. É inatacável. É mesmo, Sr. Davis? Perguntou Anya, com um brilho no olho. Porque temos um documento assinado por seu cliente que diz o contrário. O sangue de Martin gelou. O processo. O advogado bajulador Peterson. O documento que ele fizera Catherine assinar para proteger a família. Ele teve uma vaga e nauseante memória disso. Ele vira isso como um truque inteligente, um jogo de conchas temporário. Ele nunca sequer pensou em revertê-lo. Por que o faria? Ele estava no comando. Ela era sua esposa. Era tudo dele. O nó nauseante em seu estômago apertou-se em uma bola de gelo. Ele olhou para Catherine. A expressão serena dela não havia mudado, mas agora ele a via como ela era. Não era calma, era certeza. Senhora Sharma, que documento é esse a que se refere? Perguntou a juíza Reed, sua voz impregnada de uma curiosidade impaciente. O tribunal estava tão imóvel quanto uma tumba. Gostaríamos de inserir como evidência. Prova F, meritíssima, disse Anya. É intitulado Acordo Pós-Nupcial de Alocação de Ativos, datado de 14 de maio, 7 anos atrás. Robert Davis empalideceu. Ele lançou um olhar frenético para Martin, que sentiu uma onda de pura adrenalina, o tipo que precede um acidente de carro. Ele conhecia o documento. Ele havia orquestrado sua criação, mas não o via há anos. Ele havia esquecido os detalhes, confiante em seu propósito de protegê-lo temporariamente. O escrivão entregou o documento à juíza Reed e uma cópia à mesa de Davis. Davis agarrou-o, seus olhos examinando o denso texto legal, com crescente horror. Meritíssima, Anya começou a explicar. 7 anos atrás, a Thorne Sterling Properties enfrentou um processo significativo, embora, em última análise, infundado. A conselho de seu então advogado, o Sr. Thorne decidiu isolar legalmente seus ativos. A solução que ele escolheu foi transferir todo o seu controle acionário na holding controladora, a entidade que possui cada subsidiária, cada propriedade, cada dólar, para o nome de sua esposa. Uma onda de suspiros percorreu a galeria. A mão perfeitamente manicurada de Isabella voou para sua boca. Davis encontrou sua voz gaguejando. Uma transferência temporária. Uma estratégia comum de proteção de ativos. Foi uma transmissão temporária, com o entendimento claro de que os ativos seriam devolvidos após a resolução da ameaça legal. Não tem relação com a verdadeira propriedade e entendimento. Sr. Davis, Anya rebateu, sua voz perigosamente suave. A lei não se preocupa com entendimentos vagos. Ela se preocupa com o que está escrito e o que é assinado. Por favor, direcione sua atenção para a página 4, seção 3, subseção B.
Os dedos de Davis atrapalharam-se com as páginas. A juíza Reed já estava lá, seu dedo traçando as linhas do texto. A cláusula, disse Anya, suas palavras como golpes de martelo, estipula as condições sob as quais os ativos reverteriam para o Sr. Thorne. Ela afirma que a propriedade será transferida de volta mediante um pedido conjunto por escrito submetido ao administrador corporativo por ambas as partes, Sr. Martin Thorne e Sra. Catherine Thorne. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Meritíssima, apresentamos um depoimento juramentado do administrador, confirmando que nenhum pedido conjunto foi feito ou sequer tentado. A mente de Martin estava correndo, tentando abrir caminho para fora da armadilha. Esse era o acordo. Ela deveria assinar de volta. Ele sibilou através da mesa para Davis, sua voz um sussurro irregular. Você já apresentou a ela um documento para assinar de volta os ativos, Sr. Thorne? Perguntou Anya, como se pudesse ouvir os pensamentos dele. Martin estava encurralado. Ele não tinha. Assim que o processo desapareceu, ele foi consumido por um novo megaprojeto em Dubai. O documento, a transferência, tudo escapou de sua mente. Um pedaço de trivialidade administrativa. Ele era o rei. A papelada era para os camponeses. Ele nunca imaginou que sua rainha, a mulher quieta e subserviente que ele tomava por garantida, algum dia pensaria em usar o poder que ele tão descuidadamente lhe entregara. Davis, suando profusamente agora, tentou outro ângulo. Meritíssima, este documento foi claramente assinado sob coação, a coação de um processo, e foi apresentado à Sra. Thorne pelo advogado do meu cliente. Ela não tinha advogado independente. O acordo é inconcebível e deve ser anulado. Era um bom argumento jurídico, um padrão. Anya Sharma estava pronta para isso. Inconcebível, Sr. Davis? Perguntou Anya. Minha cliente foi informada pelo marido que estava agindo para proteger o legado da família. Ele disse a ela que estava depositando sua confiança máxima nela. Ele enquadrou isso como um ato de parceria. Ela assinou voluntariamente, acreditando que estava ajudando o marido e garantindo o futuro de seus filhos. Ela então desferiu o golpe final esmagador. Além disso, continuou Anya, o Sr. Thorne não era o único com aconselhamento jurídico. Meritíssima, gostaríamos de apresentar a prova G. Outro documento. Este era uma única página. Era uma carta. Esta é uma carta de Catherine Thorne ao marido datada de uma semana depois que ela assinou a transferência de ativos. Foi enviada via correio certificado e temos o recibo aqui. Vou ler o parágrafo relevante. Ela pigarreou. Martin, assinei os papéis como você pediu. Confio em você para saber o que é melhor para a segurança da nossa família. Minha única condição, como discutimos, é que esta transferência seja permanente. Você sempre disse que tudo o que constrói é para as crianças e para mim. Este documento agora torna essa promessa uma realidade legal. É a minha segurança e a deles caso algo aconteça com você ou conosco. Considero este assunto resolvido e a propriedade da empresa agora formalmente descansando comigo, conforme o acordo que ambos assinamos. Martin olhou boquiaberto. Ele nunca tinha visto aquela carta. Ele nunca... Espere. Correio certificado. Sua assistente Sarah teria assinado por ela. Sarah, a quem ele demitiu há 6 meses depois que ela confundiu sua reserva de almoço. Ele teve uma vaga memória dela lhe entregando uma pilha de correspondências, envelopes de aparência oficial. Ele disse a ela para apenas arquivar. Ele nunca os leu. Ele tinha coisas mais importantes para fazer. Meritíssima, concluiu Anya, sua voz soando com finalidade. O Sr. Thorne recebeu esta carta. Ele nunca a contestou. Ele nunca respondeu a ela. Ele nunca tomou nenhuma atitude para reverter a transferência.
Por sua própria inação e silêncio, ele legalmente aceitou seus termos. Ele estava tão confiante em seu controle sobre sua esposa que ignorou uma declaração legalmente vinculativa que o despojou de toda a sua fortuna. Ele não esqueceu. Ele simplesmente não se importou. Ele acreditava que os documentos, as leis, as próprias promessas que ele fez não se aplicavam a ele. Ela se virou e olhou para Martin Thorne, seus olhos cheios de um fogo frio e claro. Ele estava errado. A sala estava totalmente silenciosa. Robert Davis afundou na cadeira, o rosto da cor de cinzas. Ele embaralhou seus papéis, mas era um gesto inútil. Ele era um general cujo exército fora revelado ser um desfile de recortes de papelão. Martin Thorne não olhava mais para seu advogado, nem para a juíza, nem mesmo para Catherine. Ele estava olhando para o nada, para o fantasma de sua própria arrogância monumental. Ele havia construído um império, mas tinha sido orgulhoso demais para ler a escritura. Ele havia armado uma armadilha para se proteger, e em sua arrogância havia entrado direto nela, puxado a corda e trancado a porta da gaiola por dentro. E do lado de fora daquela gaiola, segurando a única chave, estava a mulher que ele tentara descartar, como as notícias de ontem. A juíza Evelyn Reed tirou os óculos e os colocou deliberadamente sobre a madeira polida da bancada. A ação pequena e precisa pareceu absorver todo o som no tribunal. Ela esfregou a ponte do nariz, os olhos fechados por um momento como se estivesse em contemplação. Para a galeria, parecia um momento de reflexão judicial. Para Martin Thorne, pareceu uma eternidade na cadeira elétrica. A juíza não estava apenas considerando os fatos. Ela estava reunindo todo o peso das consequências que estava prestes a liberar. Quando seus olhos se abriram, estavam desprovidos de qualquer calor. Eram os olhos da própria lei, impessoais, implacáveis e absolutos. Ela olhou para baixo, não para os advogados, mas diretamente para Martin, prendendo-o com um olhar que arrancou o terno Zegna e a fachada confiante, deixando apenas o homem em pânico e dúbio por baixo. Sr. Thorne, ela começou, sua voz calma, mas carregando uma borda de aço frio que cortou o silêncio. Em meus 20 anos neste tribunal, vi muitos processos de dissolução. Vi acrimônia, tristeza e ganância. Vi arranjos financeiros complexos projetados para esconder ativos, e vi arranjos simples projetados para garantir a justiça. Mas raramente, ela fez uma pausa, deixando a palavra pairar no ar. Vi um caso em que uma parte tenha demonstrado uma ignorância tão profunda e intencional de sua própria história legal e pessoal? A garganta de Martin ficou seca. Isso não era uma decisão. Era uma vivissecção. O senhor sentou-se perante este tribunal, continuou a juíza Reed, e sob juramento em seu depoimento, o senhor construiu um mito do gênio solitário, o titã self-made, que forjou sozinho um império. O senhor apagou sua parceira. O senhor testemunhou que o capital fundamental para sua empresa era seu, quando vimos provas irrefutáveis, um cheque administrativo endossado por sua própria mão, de que veio da família da mulher que o senhor agora procura descartar. Isso não foi um lapso de memória, Sr. Thorne. Isso foi perjúrio. Robert Davis estremeceu como se tivesse sido atingido. Seu cliente não tinha sido apenas superado. Ele havia sido exposto como um mentiroso comum. A juíza continuou sua dissecção. O senhor então procedeu a diminuir as contribuições da Sra. Thorne a meros hobbies e deveres sociais. No entanto, testemunha após testemunha, desde seu próprio gerente de projetos de longa data até as próprias pessoas que projetaram seus produtos,
testemunharam que Catherine Sterling Thorne não era um acessório para o seu sucesso. Ela era sua arquiteta-chefe. Ela não era apenas uma parceira em seu casamento. Ela era a sócia fundadora da Thorne Sterling Properties. Uma verdade escondida no próprio nome que o Senhor exibe com orgulho em seus edifícios. Um nome que o Senhor escolheu deturpar para o público e parece que para si mesmo. Martin sentiu o sangue latejando em seus ouvidos. Ele podia sentir o olhar de Isabela na lateral do rosto, não mais de adoração, mas questionador, horrorizado. Sua mente, em um ato desesperado de autopreservação, voltou a uma conversa no ano passado no clube de campo. Ele estava segurando a atenção de todos, um uísque 25 anos na mão, rindo. O segredo do sucesso, ele pontificara, é nunca deixar ninguém mais deter o poder real. Os detalhes, as letras miúdas, é onde você mantém seu reino seguro. Ele acreditava nisso. Ele acreditava que era o mestre dos detalhes. A juíza Reed pegou o acordo pós-nupcial de alocação de ativos, segurando-o como se fosse radioativo. O que nos traz a este documento, o ato final de arrogância. Seu advogado, Sr. Davis, argumenta que é inconcebível, assinado sob coação. Mas a verdadeira coação, ao que parece, foi a sua própria, o medo de um processo. O senhor usou sua esposa como escudo legal. O senhor apresentou isso a ela como um ato de confiança, uma maneira de proteger a família. O senhor fez dela o receptáculo de toda a sua fortuna, convencido de seu poder de ordenar que ela a devolvesse à vontade. Ela colocou o documento na mesa e pegou a carta certificada. Mas a senhora Thorne, ao que parece, entendeu o poder que o senhor lhe dera muito melhor do que o senhor. Ela lhe enviou esta carta, uma declaração clara e inequívoca, afirmando seu entendimento de que a transferência era permanente, que era sua segurança. Foi enviada via correio certificado, Sr. Thorne. Sua entrega é uma questão de registro legal. Sua defesa é que o senhor estava ocupado demais, importante demais, para ler sua própria correspondência. O senhor delegou, o senhor dispensou, o senhor ignorou. O senhor tratou uma declaração legal que alterou a propriedade de seu império de bilhões de dólares com a mesma atenção que daria a um lixo eletrônico. Ela se inclinou para a frente, a voz baixando, mas sem perder nada de sua intensidade. Na lei, o silêncio do Sr. Thorne tem significado. Quando apresentado a uma declaração clara de termos, sua falha em contestar, objetar ou mesmo responder constitui aceitação. O senhor teve 7 anos para contestar isso. O senhor teve 7 anos para arquivar o pedido conjunto para reverter a transferência. O senhor não fez nada, porque no seu mundo, Catherine Thorne não era uma entidade com direitos. Ela era uma extensão de sua vontade. O senhor não achou que precisava reverter isso porque nunca acreditou que o poder tivesse realmente saído de suas mãos. Foi a suposição mais cara da sua vida. A sala agora estava tão quieta que o arranhar frenético da caneta do repórter soava como um incêndio florestal. Isabella Rossi não olhava mais para Martin. Ela estava olhando para suas próprias unhas pintadas de carmesim. O sonho de um futuro como Sra. Thorne se dissolvendo em um pesadelo. O homem a quem ela se apegara não era um rei. Ele era um tolo que havia doado sua coroa e esquecido onde a colocara. Martin Thorne sentiu uma onda fria lavá-lo, uma clareza horripilante. As paredes do tribunal pareciam estar se fechando. A confiança presunçosa que fora sua armadura por décadas havia sido descascada, e ele estava nu e exposto. Ele olhou para Catherine. O rosto dela estava sereno, mas seus olhos continham o conhecimento deste dia.
um conhecimento que ela carregara sozinha por anos. Ele confundira o silêncio dela com submissão, a paciência dela com fraqueza. Ele via agora. Tinha sido disciplina. Portanto, declarou a juíza Reed, sua voz subindo para um tom formal e proclamatório. Este tribunal não está aqui para dividir os ativos da Thorne Sterling Properties, pois não há nada para dividir. Os ativos não são propriedade conjugal sujeita à distribuição equitativa. Ela se levantou, uma figura de autoridade suprema em beca preta, e proferiu o veredicto final. Cada palavra, um prego no caixão da vida de Martin Thorne. Com base nos documentos apresentados e verificados, este tribunal confirma que a propriedade legal e de controle total da TSP Holding Corporation e todos os seus ativos subsidiários, participações imobiliárias e contas financeiras foi legal e irrevogavelmente transferida para a senhora Catherine Sterling Thorne 7 anos atrás. Esta não é uma divisão de ativos, é uma confirmação de propriedade. Ela respirou fundo uma última vez. Todos os ativos são agora dela. O silêncio que se seguiu foi um golpe físico. Então veio o som. A garrafa de champanhe, esquecida e escorregadia com a condensação, escorregou das mãos, sem nervos de Martin. Ela não quebrou. Atingiu o chão de mármore com um baque surdo e nauseante, o som de um monarca caído. A garrafa de cristal rolou ignominiosamente pelo chão e parou perto do banco das testemunhas. Sua promessa comemorativa, agora um epitáfio zombeteiro. Martin abriu a boca para gritar, para objetar, para se enfurecer contra a injustiça impossível de tudo aquilo, mas tudo o que saiu foi um suspiro seco e áspero. Seu poder, sua voz, sua própria identidade haviam sido arrancados dele. Ele não era ninguém. A juíza Reed bateu seu martelo uma vez, o estalo agudo ecoando como um tiro através do silêncio sepulcral. Este tribunal está encerrado. Enquanto ela saía da sala, o caos irrompeu. Repórteres correram para a frente. Câmeras dispararam. Robert Davis desabou em sua cadeira, escondendo o rosto nas mãos, sua carreira em cinzas. Isabella Rossi levantou-se, deu uma última olhada no homem oco em quem apostara seu futuro, um olhar de puro e absoluto desprezo, e foi embora sem dizer uma palavra. Em meio ao pandemônio, Anya Sharma colocou uma mão gentil no braço de Catherine. Catherine ficou de pé, seus movimentos fluidos e sem pressa. Ela alisou a frente de seu vestido azul marinho simples, um gesto de finalidade tranquila. Seus olhos encontraram os de Anya, e ela deu um pequeno aceno de gratidão. Sua vitória não estava no caos que irrompia ao seu redor, mas no silêncio que ela finalmente conquistara. Ela se virou e caminhou em direção à saída, sem olhar para trás para o homem que agora era apenas um acessório em uma vida que ela estava deixando para trás. Ela saiu do tribunal, não para os braços de outro homem, mas para o abraço de seu próprio futuro recuperado. O império era dela. Essa é a história de como a arrogância imponente de um homem se tornou a própria escada que sua esposa usou para sair de sua sombra e recuperar seu reino. É um lembrete poderoso de que a verdadeira força nem sempre é barulhenta e fanfarrona. Às vezes, está nos detalhes silenciosos, no planejamento paciente e na coragem de esperar o momento perfeito para revelar a verdade. Martin Thorne pensou que estava fechando um capítulo, mas Catherine Thorne mostrou a ele que ele nunca tinha sequer lido o livro. Se esta história de justiça, estratégia e vingança final ressoou com você, por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com alguém que aprecie uma história onde o jogo vira da maneira mais espetacular. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sino de notificação.
Trazemos a você os dramas da vida real mais atraentes e histórias de justiça poética toda semana. O que você achou da estratégia de Catherine? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.